Olá, bendito, bendita, muito bem-vinda, muito bem-vindo. Quero te acolher para você hoje, dia 4 de maio, quinta-feira. Seja muito bem-vindo, estamos na quarta semana do período pascal. Você que está chegando, se cadastre, joinha, comentário, faça parte, fique em casa. Você que já é do canal, muito obrigado pela sua participação. Sempre, nunca deixe de dar um joinha, de deixar um comentáriozinho, nem que for só um amém, um positivinho, já ajuda, tá bom? Vamos então ouvir nesse momento a Santa Palavra de Deus e depois a gente conversa um pouco. Primeira leitura. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Paulo e seus companheiros embarcaram em Pafos e chegaram a Perge da Panfilha. João deixou-os e voltou para Jerusalém. Eles, porém, partindo de Perge, chegaram a Antioquia da Pisídia. E entrando na sinagoga em dia de sábado, sentaram-se. Depois da leitura da lei e dos profetas, os chefes da sinagoga mandaram dizer-lhes: Irmãos, se vós tendes alguma palavra para encorajar o povo, podeis falar. Paulo levantou-se, fez um sinal com a mão e disse: Israelitas, e vós que temeis a Deus, escutai. O Deus deste povo de Israel escolheu os nossos antepassados e fez deles um grande povo quando moravam como estrangeiros no Egito. E de lá os tirou com um braço poderoso. E durante mais ou menos 40 anos cercou-os de cuidados no deserto. Destruiu 7 nações na terra de Canaã e passou para eles a posse do seu território, por 450 anos aproximadamente. Depois disso, concedeu-lhes juízes até ao profeta Samuel. Em seguida, eles pediram um rei, e Deus concedeu-lhes Saul, filho de Cis, da tribo de Benjamim, que reinou durante 40 anos. Em seguida, Deus fez surgir Davi como rei, e assim testemunhou a seu respeito. Encontrei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que vai fazer em tudo a minha vontade. Conforme prometera, da descendência de Davi, Deus fez surgir para Israel um Salvador, que é Jesus. Antes que ele chegasse, João pregou um batismo de conversão para todo o povo de Israel. Estando para terminar sua missão, João declarou: Eu não sou aquele que pensais que eu seja, mas vede, depois de mim vem aquele do qual nem mereço desamarrar as sandálias. Palavra do Senhor. Salmo. Ó Senhor, eu cantarei eternamente o vosso amor. Ó Senhor, eu cantarei eternamente o vosso amor. De geração em geração eu cantarei vossa verdade, porque dissestes: o amor é garantido para sempre, e a vossa lealdade é tão firme como os céus. Ó Senhor, eu cantarei eternamente o vosso amor. Encontrei e escolhi a Davi, meu servidor, e o ungi para ser rei, com meu óleo consagrado. Estará sempre com ele a minha mão onipotente, e meu braço poderoso há de ser a sua força. Ó Senhor, eu cantarei eternamente o vosso amor. Não será surpreendido pela força do inimigo, nem o filho da maldade poderá prejudicá-lo. Diante dele esmagarei seus inimigos e agressores, ferirei e abaterei todos aqueles que o odeiam. Ó Senhor, eu cantarei eternamente o vosso amor. Minha verdade e meu amor estarão sempre com ele. Sua força e seu poder por meu nome crescerão. Ele então me invocará. Ó Senhor, vós sois meu Pai, sois meu Deus, sois meu rochedo onde encontro a salvação. Ó Senhor, eu cantarei eternamente o vosso amor. Aclamação ao Evangelho. Aleluia, aleluia, aleluia. Jesus Cristo, a fiel testemunha,
primogênito dos mortos, nos amou e do pecado nos lavou em seu sangue derramado. Aleluia, aleluia, aleluia. Evangelho. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Depois de lavar os pés dos discípulos, Jesus lhes disse: em verdade vos digo, o servo não está acima do seu senhor, e o mensageiro não é maior que aquele que o enviou. Se sabeis isto e o puserdes em prática, sereis felizes. Eu não falo de vós todos. Eu conheço aqueles que escolhi, mas é preciso que se realize o que está na Escritura. Aquele que come o meu pão levantou contra mim o calcanhar. Desde agora vos digo isto, antes de acontecer, a fim de que, quando acontecer, creiais que eu sou. Em verdade vos digo, quem recebe aquele que eu enviar, me recebe a mim, e quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Palavra da salvação. Muito bem, nós vamos refletir um pouquinho e hoje eu acho que é mais interessante a gente ficar um pouquinho na primeira leitura. Por que, Frei, na primeira leitura? Porque aqui nós temos algumas coisas muito pertinentes à nossa necessidade hoje, que nos ensina a viver muitos dias de hoje, se a gente estiver de fato guiado pelo Espírito de Deus e se abrir a essa graça desse tempo pascal que nós vivemos, que é um tempo plenamente da graça de Deus. Então, São Paulo e alguns companheiros, imbuídos pela força do Espírito Santo, continuam a indispensável missão de evangelizar. Evangelizar pela boca, mas muito mais que isso, de testemunhar a ressurreição. Este tempo a gente vai falar muito ainda de ressurreição. A palavra de Deus fala muito de ressurreição. Por quê? Porque é fundamental. A ressurreição de Jesus é o ponto novíssimo até hoje, é o ponto máximo e será sempre o ponto maior. Então, eles estão a continuar a evangelizar e a testemunhar Jesus ressuscitado. E Paulo faz como que uma espécie de síntese para facilitar o entendimento. O bom professor, geralmente, eu tive um professor no período de filosofia que eu nunca me esqueço, chamava-se Aloísio, aqui em Curitiba. Depois que ele fazia assim, falava, olha, escuta a aula. Não deixava ninguém pegar caderno. Parará. Agora eu vou fazer uma síntese, vocês anotam o que vocês quiserem. Pronto, aí ele fazia essa síntese, dava para nós. Às vezes ele era uma pessoa muito bonzinha, alguém faltava numa aula dele ou outra, chegava lá no final, ô professor, alguma coisa, faz uma síntese para nós de novo. Ele fazia de novo. O que ele ganhava com isso? Que a gente tinha mais facilidade de aprender a síntese. E assim, nas provas a gente ia muito tranquilo, ele não tinha que trazer mais ninguém para fazer prova de novo, para corrigir trabalho outra vez, e a gente se ajudava. Então São Paulo aqui está fazendo uma espécie de síntese da história da salvação. E isso a gente precisa ter aqui na mente e no coração. Assim, São Paulo recorda à comunidade os ensinamentos de Jesus por palavras e ação. 3 pontos aqui. Ele recorda, o servo não está acima do seu senhor. Cada um se põe no teu lugar, né? Cada um se põe no teu lugar em todas as instâncias. O servo não está acima do seu senhor. Ele recorda, o mensageiro não é maior que aquele que o enviou. É outra verdade, né? Às vezes a gente é tão capacitado nisso que a gente faz e aí daí um pouquinho começa uma soberba, achar que a gente é o cara. É nada. Da onde vem essa sabedoria? Quem te impulsionou essa sabedoria? Quem te deu essa sabedoria? Seja franco com você mesmo. Tem essa cara deslavada de acreditar que você é alguma coisa além dos outros, não. É nada. Todo o seu esforço, se não tivesse a graça de Deus, se não tivesse o amor de Deus, se não tivesse o dom do Espírito Santo, meu querido, poderia esquecer, de nada valeria. Então é bom, a humildade sempre cabe em todos os lugares.
ele fala de novo, mais uma outra coisa. Neste tempo favorável, nós vivemos o tempo favorável da ressurreição de Jesus, nós vivemos o tempo favorável da era do Espírito Santo. O Espírito Santo tem por função recordar todos os feitos de Jesus, não deixar esquecer. Por isso que vira e volta, alguém volta assim, Frei, sabe, andei distante da igreja, fui para lá, mas agora estou pensando em voltar. Toma vergonha na cara. O Espírito Santo de Deus bateu tanto aqui no teu ouvido que você está percebendo que está no caminho errado. Pois então volta correndinho. Toma o seu posto de volta que sempre foi teu e você abandonou, não é? Agora é preciso de um banho de loja, né? Não vai entrar lá no recinto onde todo mundo está razoavelmente de qualquer jeito. Precisa um banho de loja. Que banho de loja? Voltar a lembrar que precisa ler a palavra de Deus, voltar a lembrar que precisa rezar, voltar a lembrar que a confissão faz bem e que você necessita, todos nós necessitamos, que os sacramentos é para ser exercitados, que os mandamentos da igreja é para ser vivido, não é? Então, São Paulo está lembrando desse tempo favorável e nós vivemos o tempo favorável, tempo do Espírito Santo de Deus, que sopra onde quer, cria e recria no coração que está aberto. Não é lindo isso? Você precisa fazer uma síntese daquilo que você crê, que você conhece, por isso precisa conhecer para os seus filhos, para as pessoas que estão à sua volta. Você é responsável por isso. Não dá para deixar o teu filho chegar lá na igreja, aprender tudo com a catequese. A nossa catequese também é falha. A nossa catequese também não dá conta de tudo. Vou contar aqui um fato que talvez não deveria nem te contar. Tudo bem, mas vou. Dia desse por aí, em algum lugar, ouvindo as crianças da catequese, eu sempre pergunto assim, criança da primeira Eucaristia. Eu nunca ponho uma criança à prova. Tem que tirar a prova os 10 mandamentos, os mandamentos da igreja, o que sabe rezar. Eu não faço isso. Isso é obrigação dos pais. E depois a catequese tem que ensinar alguma coisa também. Na hora da confissão, eu não aperto a minha criança. E isso é um compromisso de quando eu era criança, da minha primeira confissão, que o padre não me apertou. Ele me pediu para rezar o ato de contrição e me pediu para rezar o creio. Eu nem sabia que existia creio nem ato de contrição, porque eu nunca tive um dia de catequese. A única coisa que eu sabia fazer era rezar o terço, mas o creio era muito comprido, eu nunca aprendi. E na primeira confissão o padre diz, reza o creio e o ato de contrição. Eu falei, e aqui, padre? Ele diz, não, reza em casa, menina. Ele estava cansado. Naquele dia eu prometi, eu nunca vou pôr uma criança em risco. E não ponho. Eu converso com eles antes, tiro o medo, o Frei não vai fazer prova, o Frei só vai pedir uma coisa para você. Nós vamos conversar com Jesus. Você quer conversar com Jesus? Você quer estar mais perto de Jesus? O Frei vai pegar você com a mão e dar 3, 4, 10 passos mais perto de Jesus. E lá pertinho de Jesus você vai conversar com ele. Pronto. Mas encontrei entre as crianças, o que você sabe rezar? O que você aprendeu a rezar? Eu sempre pergunto o nome, se a catequese foi boa, se ele aprendeu alguma coisa, daí por diante. O que ele aprendeu a rezar, para depois eu peço uma oração e ele pede outra. E aí todos eles disseram, olha, Frei, a gente sabe rezar o Pai Nosso, Ave Maria, o Anjinho da Guarda, estou aprendendo a Salve Rainha. Uma menininha ergueu o dedo. Alguém sabe rezar mais? Menininha ergueu o dedo. Aí eu falei, o que você sabe rezar mais? Ela olhou para mim assim e falou, claro que eu perguntei no particular depois, não perguntei na frente dos outros. Ela falou assim, todas. Eu falei, todas? Todas é muito, menina. O que é todas para você? Ela falou, eu sei o Pai Nosso, a Ave Maria, o Creio, o Santo Anjo, eu sei o Anjinho da Guarda. Ué, o Santo Anjo e o Anjinho da Guarda não é o mesmo? Não, é outro. Eu sei a Salve Rainha, eu sei o ato de contrição. Eu falei, mas de onde você aprendeu tudo isso? O Espírito Santo. A minha avó, Frei. Ô Santa Avó. Tá vendo que lindo? Os pais precisam ensinar os filhos a rezar, gente. Precisam ensinar a rezar. Mais do que doutrina,
é aprender a rezar, é ter intimidade com o Senhor. Então São Paulo aqui faz uma síntese para pôr na mente, no coração das pessoas. E depois quando ele volta, ele diz assim, olha, vocês estão seguindo a instrução que eu vos dei. Siga nessa instrução, né, que é a instrução verdadeira. Então nós precisamos ter uma síntese das coisas da nossa fé. Além da clareza de estudar, sim, mas de praticar, de rezar todo dia. E aí, tendo intimidade com Deus, nunca a gente vai estar distante. Nunca vai distanciar da sua igreja para depois um dia, padre, eu voltei, sabe, com aquela cara mais deslavada. Voltou, graças a Deus. Mas não precisava ter ido embora, né? Não é? Quem perdeu foi você. Deus abençoe. Tchau, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.